queremos a escritura que acabamos de ler. Na Isaías, na chapitre 34. Em Isaías 34. Voltando na verset 16. Vamos ler em 16. Ele ouviu. Diz assim a palavra do Senhor. Consulte le livre de l'Éternel. Lisez, aucun Dieu ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche a ordonné, c'est son esprit qui les rassemble. Que Dieu bénisse sa parole. Que Deus abençoe a sua palavra. Podemos Está sentar. na porta. Aqui é que come. Está na porta. Lutomba munkanda yave. Lutanga. Kakimosiko mubulu biobio. Kina kondwa. Kakimosiko kina kondwa. Mkundiani. Kadi inuani utumino. Ye impeve yandi yavoveselo ebiobio. Yamrenzana. Amen, Église. Amen. Donc, la Bible dit à Jésus de consulter le livre de l'Éternel. A Bíblia diz que devemos consultar o livro do Eterno. Donc, ceux qui sont dans le beau qu'on entend, Mas se queremos ver a mão de Deus, le Seigneur est méditant à mimi Bible. temos que meditar muito a Bíblia. Le Seigneur est méditant à Bible. Temos que ler muito a Bíblia. Parce que, ce qu'on est connu par le temps et le monde, de Dieu, Se quer saber do estado do mundo dizendo que está evoluído, le Seigneur n'a eu consulté la Bible. tens que consultar esta Bíblia. Pour la Bible, lisez. Porque dizem que leia, Mon côté est gozan. nenhum faltará. Donc, ma campagne, c'est tout ça, tout le monde a dit, comment m'a dit la Bible. Todas as coisas que estão a ver acontecendo no mundo está escrito na Bíblia. Nous sommes tout le monde dans la politique et comment la Bible. Mesmo que estamos a ver na política, tudo está Le escrito na Bíblia. Seigneur n'a plus aucun monde de temps où il y a autant. Só apenas vocês têm que ter tempo de fazer a leitura. Alléluia. Amen. Donc, vous tanga, Quando estás a fazer a leitura, vous allez comprendre. estás a compreender. Nde na bongo nzambe akomimonisa na vinga É ye. que Deus vai se aparecer na sua vida. Meme na makambo ya misala, Mesmo no seu serviço, meme na makambo ya misolo, mesmo no dinheiro, nyonso oza nango besoin tudo que vai desejar esengeli na yo tem que ser a ti mesmo. otangaka mingi bible Que eu possas ler muito a da Bíblia. pesa ntango na kotanga écriture. Entrega o tempo além das eza escrituras. na bato mosusu batangaka bible soki ayekaka na eglise, Tem outras pessoas que fazem a leitura só apenas ver quando vem à igreja. na ndako atangaka bible Na te. igreja não faz a leitura. esengeli osalaka otangaka bible Tens que fazer a leitura. meme ntongo mpona koteya, Mesmo até para pregar. mpona kozala riche na baprédication, Para ser ficha na pregação, esengeli otangaka mingi. tens que ler muito. Amen. Amen. Tala ndenge ekomami na mokanda na apocalypse Ver aqui como está escrito em Apocalipse. na chapitre 1 verset 3. E 1:3. Oyo adui ya tanga na portugais. A pessoa que já tem pode fazer a leitura em português. Lembra em português? Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nele estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia. Amen. Mutu ndenge bibelo bia Vê como a Bíblia diz. okozala mutu na esengo Vai ser bem-aventurado soki ozali kotanga se estás a fazer a leitura. mpe ozali kobomba maloba ya mosakoli oyo Se estás a subguardar essas palavras do profeta. mpe oyo bazali kobatela yango E aqueles que estão aguardando, po ete ntango eza pembeni. porque o tempo está próximo. bazolobela ntango Estão a falar do tempo. eza na ntango moko eza ntango ya mabe ekoya. Haverá um tempo que virá. Na ntango wana bato bakozala pre kaka bato oyo bazebi kotanga mpe bazobomba maloba ekomama. Naquele tempo as pessoas que terão pronto são aqueles que sabem ler e guardar a palavra que está sendo Ah, na lida. français babi heureux celui qui lit Aqui et está ceux escrito. qui entendent la parole de la prophétie Bem-aventurado aquele que está lendo e está a escutar a palavra da profecia. et qui garde les choses qui sont écrites Que subguarda as coisas que estão escritas. car le temps est proche. Porque o tempo aproxima-se. Esengo epai na bato bazali kotanga Bem-aventurado aquele que estão a ler. na oyo bazali koyoka mpe bazali kobomba makambo ya mosakoli. E aquele que estão a guardar e ouvir a coisa de profecia.
oza mutu na esengo soki oya koyokanga liloba na nzambe És bem-aventurado se vem ouvir a palavra de na le Deus. problème ezaki na bato mingi baza koyokanga te O problema é que outras pessoas não escutam. bakanisaka nzambe basambelaka na dimanche Pensam que lhe oram só a Deus só apenas mais domingo. awa écriture nde moto elobi Mas aqui a escritura que estamos a dizer ozala béni que possas ser si abençoado la terre cá na terra. esengi na yo bakobomba maloba ekomona Tens que saber guardar essa palavra que está escrita aqui nesse livro. komona nguya na nzambe Para ver o poder de Deus. esengeli oyeba kobombaka makambo oyo bible elobi Tens que saber guardar coisa que a Bíblia diz. oyeba kotambola na nzambe elongo Para saber caminhar com Deus. esengeli oyeba kobomba maloba mosakoli oyo Tens que saber guardar essa palavra do profeta. na mokanda na Matthieu na chapitre 22 Em Mateus capítulo 22, tala bible ndenge elobi na verset 29 vê a Bíblia como diz no versículo 29. ekomami boye ete Está escrito assim. Jésus leur répondit Jesus lhe respondeu: vous êtes dans l'erreur estão num erro, parce que vous ne comprenez ni les écritures porque não compreendem as escrituras, ni la puissance de Dieu nem o poder de Deus. awa bajuif bazalaki na erreur Aqui os judeus estavam em erro. mpona nini Por quê? bazalaki kocomprendre baécriture te Não compreendiam as escrituras. lokola baza kocomprendre baécriture te Não compreendiam as escrituras. mpe bakoki kocomprendre nguya na nzambe te Também não compreendiam o poder de Deus. yesu mpo alonga satan Jesus, para vencer Satanás, parce que ayebaki makomi ndenge ezali koloba ele sabia como que a escritura estava dita. ntango satan apusanaki pembeni na ye Quando Satanás se aproximou nele, alobaki na ye soki oza mwana na nzambe se tu és filho de Deus, bongola mapa oyo mabanga oyo koma mapa polia modifica que essa pedra se torne papa para tu se yesu alimentar. ayebisaki ye ekomama Jesus lhe disse: está escrito: mutu akobika bobe na kwanga te o homem não viverá de pão só. ezalaki une guerre spirituelle Era uma guerra espiritual. entre Satan et notre Seigneur. Satanás e nosso Mais Deus. victoire à notre Seigneur Mas a ezalaki vitória de nosso Deus era na o quê? connaissance ya écriture. E conhecimento da soki palavra. moto oyebi makomi te Se não sabe, não tem conhecimento bakoki da palavra, kopengwisa na bafaux prophète. podem te trair no falsos profetas. Alléluia. Amém. Bafaux prophète bakopengwisa yo. Os falsos profetas podem te mpona seduzir. koyeba un vrai homme de Dieu Para saber um verdadeiro homem de Deus, faut sonde oyo ezobima na monoko na ye tem que sondar aquilo que está saindo na sua boca. oyo azokoprêche O que ele está ndenge pregando. azopesa explication na écriture Com toda a explicação na escritura. nde koyeba ke oyo azoloba aza na molimo na nzambe É aí kati que na vai ye saber que está falando tem espírito de parce Deus que dentro dele. makomi nyonso tu Porque toda a escritura oyo ezali inspiré que é inspirada eza utile é útil mpona kokorige para corrigir, mpona kobongisa motu na nzambe para consertar o homem de mpo Deus, ozala parfait para que possa ser perfeito. yango wana yesu alobi awa É aqui que Jesus diz: boza na erreur estão em erro, parce que bozocomprendre baécriture que te não compreendem a escritura, ni nguya na nzambe nem o poder de Deus. sikoyo na ntango tozali tozobengango temps de la fin pourquoi E agora nesse tempo que nós estamos chamando o tempo do fim para parce que quê? tozocomprendre baécriture Porque estamos a compreender as oyo escrituras elobi la sur la Russie que dizem sobre a Rússia oyo elobi la sur les États-Unis e falam sobre os Estados oyo Unidos ezolobela mpona Vatican même e está falando sobre o Vaticano. alléluia Amen. bato balobaka Vatican bakomao na bible te Falam que o Vaticano Bato não escreveram na bakoki Bíblia. koloba O pessoal podem falar ke disso. Vatican bakoma na bible O te Vaticano não escreveram na mais Bíblia. soki tosonde baécriture Mas se nós sondar a escritura, tokomona ke Jean vamos ver que o João amonaki existence ya Vatican viu a existência do Vaticano avant même Vatican existe antes que exista. alléluia Amém. to soki tosonde baécriture Nós sondar as escrituras, tokomona eza na ntango moko vamos ver que tinha um tempo. meme bombe kokwea na Vatican Vai cair uma bomba no Vaticano. eza na makomi awa Está aqui nas parce escrituras. que se ekomama Porque já está soki escrito. tosonde bien Nós baécriture sondar bem as escrituras. tokomona ke Russie na Chine Vamos ver que a Rússia e a China na bapays asiatique e país asiático bakosangana mpona kosala guerre vão se juntar para fazer a guerra. alléluia Amém. amen Amen. bon soki tosonde baécriture Nós sondar as escrituras. tokomona meme nzela oyo bakoyela ntina israele Vamos ver o caminho que vão caminhar até Israel. bible olobi ete A Bíblia diz o seguinte: bakoyena bakopase na efrate a Bíblia diz que vão passar em Efrata. efrate eza nini Efrata é o quê? efrate ezali moko ya bafleuve oyo ezali korose jardin eden O Efrata é um dos rios que está
tipo, Rega. regar o jardim dele. Alors, Euphrate, A Eufrates. ngai namonaki yango mokolo nazalaki kokita na Turquie, Eu vi quando eu estava descendo da Turquia. nazomona fleuve Euphrate ndenge ezali. Eu vi o rio Eufrates como é. Fleuve Euphrate wana, O rio Eufrates, selon la prophétie, seguindo a profecia, esengeli yango ekauka ele tinha que secar mpona kopermettre roi ya Orient. para permitir que o rei do Oriente, Roi ya Orient o rei do Oriente azali Chine. é a China. Mais lelo oyo, Mas hoje, soko olingi kende kaka bete na YouTube, se você vai procurar lá no YouTube, nalingi koprete attention na makambo presta yango. atenção nas coisas que eu estou falando. Bokende kobeta kaka beta fleuve Euphrate, Vai só bater tipo rio Eufrates, bascientifique cientificamente, bamoni ke fleuve yango ebandi kokauka. eles viram que aquele rio já está secado. Amen. Amen. Elingi kolobela na nzambe eza na nguya frere Quer se. dizer que essa palavra de Deus tem poder. Yango tozoba toza na temps de la fin. Nós estamos a dizer que estamos no tempo do fim. Sikoyo bazotuna ndenge nini fleuve wana ebandi kokauka. Estava se questionando como é que está começando a secar esse rio. Sikoyo biso tozomona biso bandimi Nós, os crentes, tozali na compréhension temos compreensão ya koyeba ke soki fleuve wana ebandi kokauka que se aquele rio está secado, elingi koba roi ya Orient aza kose quer dizer prepare. que o rei do Oriente já está se Mais preparando. roi de Orient ya Orient aza kose prepare. Mas o rei do Oriente está se Baza preparando. kosala déjà entraînement conjoint pardon, Já estão a fazer tipo, treino conjunto entre Russie, la Chine na mboka mosusu. entre a Rússia, a China e outros Na países. Irã. E o Irã. Bon, basala entraînement wana préparation wana mpona nini? Estão a fazer aquela preparação para quê? Bazosala yango mpona guerre. Estão a fazer para a guerra. Lelo na Europe Hoje na Europa. bazosala ba préparation mpona guerre. Estão a fazer preparação para a Est-ce que guerra. l'église ezocomprendre tant église comme Será que a igreja lelo? está compreendendo o Pendant que des nós estamos? années tofandaka Perante os anos que nós vivemos, tomona nano ba préparation militaire wana nunca te vimos preparação militar. entre bapays ya Europe, Perante os países de Europa, bapays ya Asie os países de Ásia, ezosala préparation mpona guerre. estão a fazer preparação para uma guerra. Sikoyo guerre yango bakosala yango na banani? Aquela guerra vão combater com quem? Bakosala yango na baisraélien. Vão combater os israelitas. Guerre ekobanda na Europe nakosa ebanda A deja. guerra vai começar em Europa, como já Mais começou. sikoyo guerre yango ekosuka na Israel. Mas vai terminar em Israel. Sikoyo avant guerre wana ekoma na E Israel, antes que aquela guerra chegue em Israel, biso etake église nós como a esposa tokomata likolo. vamos subir. elingi kolobaki ntango ya enlèvement ekomi Quer pembeni. dizer que o tempo de arrebatamento já está Sikoyo próximo. nyonso tokoyeba yango Tudo isso vamos saber soki toyebi kocomprendre se l'écriture. soubermos compreender a Escritura. yango na yesu azoba na bajuife Por isso que Jesus disse aos judeus, bozali na erreur estão em erro, parce que bocomprenaka ni les porque écritures não compreendem nem as ni Escrituras, la puissance de Dieu. nem o poder de Deus. oyebi ke ntango lelo nakendaka na baeglise mosusu Sabe quando eu vou em outras igrejas, ntango bazoyoka bapaster bazoteya quando eu vejo os pastores pregando, sikoyo ntango bazoteya kolandela esprit ya l'air te quando estão a pregar, não estão assim o Espírito da hora. nazocomprendre ke bato oyo baza na erreur Eu deja estou a compreender que as pessoas estão parce que no na erro. ntango oyo eza ya préparation Porque esse tempo da preparação, yo ozoteya neti ndibakisaki yaka okobala yaka vai oza pregar mosala bem, vai se donc casar une bem, fois vai que se toza na trabalhar. temps ya préparation Por enquanto que estamos no momento da esengeli preparação, na biso to se préparer temos que se preparar psychologiquement psicologicamente, spirituellement espiritualmente, pour un jour et enlèvement para o dia de ntango arrebatamento. tozali préparé psychologiquement Quando estamos preparados alors psicologicamente, tokoyeba kobondela aí que vamos saber orar. tokoyeba koya na église Vamos saber vindo à igreja. tokoyeba kose préparer Vamos saber se parce que preparar. oyebi ete Porque sabe que eza na mikolo ekoya tem dias a vir, okose séparé na corps vai se oyo separar com esse corpo, okolata oyo corps babengi ya immortalité. vai vestir o corpo imortal. Amen. Amém. Parce que corps oyo ezali mortel Porque esse corpo é mortal. mais toza na corps moko Mas temos um corpo, eza immortel é um imortal. eza corps moko emonanaka na miso te Não um corpo visível dos olhos. soki tokite corps oyo Se nós tirar esse corpo, tokokota na kati ya corps wana vamos entrar naquele corpo. lokola apôtre paul ndenge explike biso na livre Como de o apóstolo Corinthiens Paulo nos explicou em 2 Coríntios, esengeli na biso kozala prêt temos que estar prontos. kotangaka mingi bible Ler muito a Bíblia. kozala nani na mwa balivre bapapier mike mpona kozwa bapontation ya makambo te. Temos pequenas coisas para nos anotar o que estão a pregar. Amen. Parce que le temps est mauvais. Porque o tempo está mal. Bible ebi kosala ntango O Bíblia diz que aproveitar do tempo po ete
mokolo ezali mabe. Porque o dia está mau. Nalingi nasukala ngai nakeli mosika te lelo. Quero terminar, não vou distante para hoje. Na mokanda na Jean na chapitre 7. Em João, capítulo 7, Chapitre 7, verset 38. 7, versículo 38. Lemos na carta de João, capítulo 7, verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios das águas vivas correrão do seu ventre. Amen, Église. Amém, igreja. Awa Yesu alobi boye na mokolo ezalaki grand jour na verset 37. Aqui Jesus diz, era um grande dia. Ezalaki jour ya fête. Era um dia de festa. Bible dit le dernier jour de la grand jour de la fête. A Bíblia diz que o último dia do grande dia de festa, Jésus tenant debout et criant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jesus levantou-se e gritou, se alguém tem sede, que venha a mim, que ela tinha a beber. Celui qui croit en moi, des fleuves de eau vive coulera de son sein, comme dit l'Écriture. Aquele que crê em mim, do rio d'água viva, vai correr no seu ventre, como diz a Escritura. Donc, ntango ozondima Quando estás a crer, nde mai na bomoi ekopunzapunza pai na yo lokola makomi ndenge ezala. que é aí que a água da vida vai soprar em ti, como a Escritura diz. Parce que la parole de Dieu eza mai na bomoi. Porque a palavra de Deus é água de vida. La parole de Dieu ezali pensée exprimée de Dieu. A palavra de Deus é pensamento exprimado de Deus. Yango Bible dit ayez à vous les sentiments qui étaient en Christ. Por isso que a Bíblia diz que tinha o sentimento que tinha em Cristo. Ou bien bozala kati na bino na bapensée oyo ezalaki na Christ. Ou não tinha o pensamento que estive em Cristo. Bapensée oyo ezalaki na Christ, c'est la parole de Dieu. O pensamento que teve em Cristo é a palavra de Deus. Et parole de Dieu ezali une pensée exprimée. E a palavra de Deus é um pensamento explicado. Alors soki ozokroire yango okokoma automatiquement homme parole. Se tu crê naquilo, vai se tornar um homem palavra. Alléluia. Amen. Siko soki Satan akoya aza na place akokota te. Se Satanás vir, não vai ver como tem entrado. Soki okosala nzembo kolandela les Écritures. Vai se fazer uma canção, vai seguir as Escrituras. Soki okoteya ndenge makomi elobi. Se vais pregar, vai seguir as Escrituras. Est-ce que l'église kolandi malamu? A igreja Amen. vai acompanhar bem. On a lelo tolobi ke nzambe apambola. Será hoje vamos Amen. Donc à dimanche si Dieu le permet. Vamos Amen. terminar.